Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego aos teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma palavra, minha alma será salva. Olá a todos. Hoje é sexta-feira. Eu faço minhas lives sempre de segunda a sexta e descanso nos finais de semana da live. A minha vida sempre é intensa. Primeiro, por causa da experiência que eu tenho, que me possibilitou ter um estilo de vida diferente, ter resultados diferentes na minha vida. E esses resultados diferentes fazem com que você tenha focos diferentes, que você tenha percepções diferentes que te levam a tomar atitudes, a tomar decisões completamente diferentes do que a maioria das pessoas toma. Porque o destino faz parte das decisões. E o que é o destino? O destino é a confiança em que tudo está sendo cuidado. Isso é destino. Existem coisas nesse mundo que são alheias à minha vontade, que fazem parte de uma lei chamada ação e reação. E nessa ação e reação incluem os planos do Criador. E aí você pensa assim, mas espera aí, o Criador tem planos para mim? Planos para a minha existência, para meu caminho, para meu trajeto nesse mundo? Ele tem planos? Então minha vida está sendo traçada? Gente, sempre foi assim. É uma ilusão do ser humano acreditar que ele está sozinho. É ilusão do ser humano acreditar que tudo isso, toda essa beleza, toda essa perfeição, todo esse cuidado, tudo isso é ao acaso. Não é ao acaso. A vida é perfeita. Cada detalhe dela, cada detalhe é perfeito. Basta você observar as coisas normais que se é possível observar, como a beleza das cores. Se você olha, só um exemplo que eu gosto muito, são os pássaros. Você pega a criação, você pega os continentes, e a quantidade de pássaros que existe num continente não existe no outro continente, e é quase infinito. Quase infinito. Ou seja, é tantos pássaros coloridos e espécies diferentes de cantos, tamanhos, aparência, cores, que você fica olhando tudo isso e fala, isso não termina nunca. Se você assiste documentários sobre os bichos, você olha e fala, uau, é vasto demais. Se você olha o sol, a lua, as estrelas, e não precisa entrar em polêmica nenhuma, simplesmente olhando isso, simplesmente olhando as estações, primavera, verão, outono, inverno, sabe, o calor do chão quando você pisa na terra com os pés descalços, o tapete verde da grama criado para que você pise sobre ela. Todo tipo de textura das cascas de árvore, todo tipo de texturas do tipo de chão que você pisa, das pedras que você encontra, todos os tipos de pedras diferentes que existem em toda essa criação, em toda essa natureza. Os vulcões, as tempestades, as chuvas,
o sol quente, tudo. Toda essa perfeição acontecendo. O arco-íris, as cores do nascer e pôr do sol. Os oceanos, os rios, os jardins, as matas, as frutas. Gente, a beleza de cada animal, o ser humano. Se você estuda um pouco de anatomia, se você estuda um pouco de medicina, se você estuda um pouco da física, para ver as moléculas, para se inteirar sobre elas. E se você olha as artes, as habilidades humanas, da música, da pintura, da tecnologia de todo tipo, se você vê as aventuras humanas de superação, se você vê os esportes, se você vê a tecnologia, desde uma bicicleta, a um helicóptero, a um avião, há tantos tipos de submarinos e navios, há transatlânticos, há lanchas, barcos, botes, que compõem a beleza de uma pintura, que compõem a beleza de uma paisagem, as montanhas. Acaso? Onde? Talvez uma pessoa veja isso como acaso, porque ela não associa o que está acontecendo à arte, por exemplo. Eu sou um artista, né? Então, quando eu olho a natureza, todos os quadros que eu faço, todas as pinturas que eu faço, os retratos que eu faço, as réplicas, cópias do que o Criador fez nesse mundo, as paisagens. Eu gosto muito de paisagem onde existem nela animais, onde existem nela bichos. Eu não gosto somente de uma pedra, uma árvore, um chão. Eu gosto do ser que habita nesses lugares. Todas as ilustrações que eu venho fazendo desde criança, todas as pinturas. E cada vez que eu pinto algo, cada vez que eu manifesto esse dom, eu vejo, isso não é acaso. Tem muita perfeição aí. Tem muita perfeição no conjunto da obra. Eu pintando, não a capacidade de pintar, a habilidade de pintar somente. Não, no conjunto todo. Na terra, em eu ter sido criado, e a criação do homem na natureza, a intervenção do homem na natureza, seja qualquer tipo de arte, seja qualquer tipo de atividade. E se você olha tudo isso, eu estou olhando agora, por exemplo, uma imagem de um jogador de futebol muito famoso, deve jogar no time de Portugal. E eu fico olhando essa imagem, a habilidade humana desses jogadores, todos eles. Sabe, isso é um jogo de xadrez perfeito. As civilizações que aconteceram são uma obra-prima. E no meio de tudo isso está você, com sua perspectiva de mundo, que pode ser vasta, que pode ser imensa, que pode ser aberta ou fechada. Fechada em seu mundo. E isso faz parte do jogo. Eu sempre gosto de olhar para mim e agradecer. Eu olho para mim mesmo e falo, muito obrigado por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, que criaram a estrutura
me permitiram ser o que sou, estar aqui onde estou, ver as coisas que eu vejo, experimentar as coisas que eu experimento, como uma criatura. E para mim não existe essa tal experiência de solidão, não do Criador. Talvez eu sinta falta de amigos, talvez eu sinta falta de minha mãe que já faleceu, de meu pai que já faleceu. Talvez eu sinta falta da presença, da amizade, da proximidade de primos, de irmãos. E eu sinto falta. E quando eu olho isso, mesmo a falta, ela é uma criação. Uma criação desse poder. A fragilidade de um corpo, a fortaleza de um corpo, tudo isso é criado, perfeito. E se sua perspectiva vem do divino, se sua perspectiva está associada paralelamente ao divino, sua interpretação de tudo faz com que sua vida se torne melhor. Eu estava escutando uma prima minha, na verdade uma sobrinha, filha de uma prima minha, e ela estava falando sobre a natureza humana. E ela falava assim que os seres humanos trazem problemas ancestrais, coisas que aconteceram na família, responsabilizam esse ser humano de hoje. E eu ficava vendo isso, e eu conheço o autor desse comportamento, dessa linha de comportamento. Conheci o autor, né? Ele já morreu. E todo o trabalho dele foi pegar as pessoas e ver que muito das coisas, muito das interpretações desse mundo, muitas das coisas que o ser humano vive hoje, é uma consequência de coisas mal resolvidas, da relação com seus antepassados. E o que significa isso? Significa estrutura da identidade. A estrutura da identidade de algumas pessoas precisa ter ressignificações. E muitas vezes as coisas que você sente, que você entende, que você vê hoje, foi influenciado por situações que você viveu, inconsciente ou conscientemente, durante sua vida, nas relações. Desde diretamente seus pais, dizendo: você é um idiota, você é um imbecil, você é um babaca, você é um fracassado, você é um covarde, você é... Desde esse tipo de observação, na hora errada, no lugar errado, ou não, faz com que essa influência crie uma interpretação de mundo baseada no que a pessoa acha de si mesma, por causa dessas influências desde a infância. E muita gente tem vários tipos de intervenções para ressignificar tudo isso. Eu nunca critico as intervenções. A única coisa que eu vejo é que existe uma fonte de tudo. A gente pode passar a nossa vida resolvendo detalhes. Ah, mas está nos detalhes, o sofrimento de uma pessoa por causa de um detalhe. Sim, resolve esse problema. Ué, qual é o problema de resolver isso? Para isso existem todos os terapeutas, para isso existem todos os psicólogos,
todos os psiquiatras, todas as pessoas que trabalham com comportamento, de PNL, de condicionamento neuroassociativo. Para isso existem linhas e linhas e linhas. Regressões, rebirthings, né? E tantas terapias. Tudo isso é válido? Eu não estou falando absolutamente nada. Esse é um vasto universo da mente humana. Mas tudo isso tem uma fonte. E a fonte vem desde Adão. Essa é uma metáfora, tá, gente? Porque se eu fosse hindu, não seria Adão, seria Manu. Mas ok, é uma metáfora. Que isso vem. E a construção da humanidade, que resulta na humanidade de hoje, ela vem dos antepassados. Isso significa, vamos esquecer a história dos antepassados, se você não quer focar nessa linha, e você olha o universo desde que começou, o ser humano vem sofrendo uma evolução. Essas evoluções, elas seguem umas coisas chamadas eras. Algumas pessoas chamam de eras cósmicas, que terminam no Apocalipse. Mas são passagens de eras. As civilizações na Terra viveram eras diferentes. Eras de ouro, eras de prata, eras de bronze, eras de ferro. Eras de aquário, eras de peixe. Eras de Kali Yuga. Eras de Sati Yuga. E todas essas eras que o ser humano viveu, todas essas civilizações, às vezes foram relatadas e se tornaram parte da nossa história, algumas passagens de eras. Mas as eras mudam muito e demoram demais para passar, então muitos relatos, muitas coisas se perdem. E se você olha tudo isso, o ser humano, ele é o resultado de duas coisas. De uma evolução. Gente, eu vou explicar daqui a pouquinho. Tomara que eu consiga explicar claramente isso, didaticamente isso. Mas existe uma evolução que é física, que é genética. Existe uma evolução do memes, da evolução mental de gerações. Eu não estou falando tecnologicamente, tá, gente? Não é esse tipo de evolução que eu estou falando. Está ok, tem nada. Eu estou falando de o ser humano crescer. E eu não estou falando de maldade para bondade. Não, essa é a evolução que eu estou falando. Eu estou falando dele acompanhar as eras, esse ciclo do nascer e morrer das civilizações, das formas criadas. E se você olha isso, existe você que é imortal, que nunca teve princípio, que desde que o mundo é mundo, e você foi soprado dentro desse corpo, você está aqui. Eu não estou falando em reencarnação, tá, gente? Reencarnação é uma das interpretações do ser humano em face a essa situação de eras. Mas houve uma época em que o ser humano provavelmente não teria existido nesse mundo. Mas você é imortal. Você estava aqui. Você acompanhou a criação inteira, até hoje, desde que começou. Porque sua alma, sua essência é espírito, é luz.
é imortal, nunca nasceu e nunca vai morrer. Porém, a criação é finita, a criação é mutável, a criação sofre as transformações das eras. Desde a época dos répteis, a época humana, ao que virá. O que é do pó se transforma em pó. O que é do espírito está no meio do pó, dando vida às esculturas de barro. Dentro é essência, é infinito. E o pó é a exteriorização da energia. Na verdade, só existe energia. E essa evolução, ela existe do lado de fora, porque é a transformação, é a metamorfose dos elementos densos desse mundo, os elementos sutis desse mundo, e do observador dentro das formas, para ter uma experiência, tendo uma experiência, que é o próprio Criador experimentando sua criação, desde cada criatura. E se você olha esse universo inteiro, você tem a parte da evolução de um sopro dentro de um barro. Você tem a evolução que é chamada evolução da alma. A essência, a luz não evolui. Mas o observador tem uma experiência como observador de aprendizado e evolução. Toda transformação é chamada evolução, para um lado e para o outro. E um aprendizado, uma experiência gratificante, edificante, existe na criação. Isso é evolução. E a gente pode viver desde o mais profundo que um ser humano pode viver, a beleza completa, como a gente pode viver a realidade do nosso dia a dia, da nossa mais densa experiência. E nessa experiência existe uma coisa chamada identidade. A identidade, ela nasce dos significados que damos às coisas, do valor que damos a cada coisa. Porque as coisas em si mesmo não têm valor algum. Quando você nasce, nada tem valor, tudo é adquirido. Entende? O valor de uma pedra simples, e uma pedra que consideramos rara, portanto, chamamos de preciosa aquela pedra que não é encontrada o tempo todo. Então, pedras raras, pedras preciosas por serem raras. Todas têm o mesmo valor, mas damos valor maior às pedras mais difíceis de encontrar. Então, quando você encontra uma pedra dessa, uau, ela vale mais do que as outras que você as tem em abundância. Não que uma valha mais que a outra, é valor que nós damos. Nós significamos, diferenciamos e damos valor diferente a cada coisa. Mas somos nós, porque a pedra em si não tem valor em si mesma. As pessoas em si não têm valor em si mesmo. Nós aprendemos a dar valor. Fulano é boa gente. Nossa, damos um valor. Pô, fulano é boa gente. Fulano é maldito.
Nós damos um significado para aquela forma de maldita. Fulano é um bandido, é um ladrão, é um mau caráter. Fulano é bondoso, cheio de compaixão, amigo, receptivo. E nós vamos dando valores diferentes às formas que conhecemos. Conhecemos uma pessoa, temos informações sobre ela. Não significa que são assim, eu não estou discutindo isso. Mas nós vamos rotulando cada criatura desse mundo, cada forma, desde uma pedra ao ser humano. Como tem um monte de seres humanos, o tio, o primo, o parente, o amigo, o desconhecido, o brasileiro, o francês, entendeu? A gente vai rotulando. Esse aí nasceu em tal lugar, ele é francês. Esse nasceu em tal lugar, ele é italiano. Esse nasceu em tal lugar, ele é espanhol. Esse nasceu em tal lugar, ele é brasileiro. Ele é português. Ele é japonês. Ele é chinês. Ele é russo. Você entende o que eu estou falando? Ele é coreano. E aí vai. Tantos lugares, tantos continentes. Ele é africano, tantos continentes. E vamos dando significado. Olhamos, rotulamos. E nesse rótulo, que é o que chamamos de identidade, nós temos a nossa identidade. Nossa identidade é tudo aquilo que nós aprendemos, é a soma do que aprendemos, do que nos identificamos com tudo que isso que a gente teve de informação, consequentemente trazemos para a nossa identidade, porque nos identificamos com aquilo. Muitas vezes coisas boas, como você é um artista, você é bonzinho, você é bonito, você é eficiente, você é talentoso, inteligente, blá, blá, blá. Nos identificamos com isso, colocamos a nossa identidade. E passamos a dizer para nós mesmos e repetir para nós mesmos essas coisas que nos identificamos que as pessoas nos disseram. Por outro lado, também nos identificamos, porque nos sentimos assim no meio da situação, fizemos um erro, as pessoas nos criticaram, nos xingaram, nos rotularam, e nós assumimos isso como identidade, porque nos identificamos, porque erramos, fracassamos, blá, 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 blá. E tudo isso são valores, são rótulos. Imagine quão difícil é para uma pessoa que acha que é um fracassado. Quantas vezes ela acerta nesse mundo e não deixa de ser um fracassado. Porque a identificação que ela teve emocionalmente com o fracasso no passado, essa identificação emocional é mais forte do que a glória, a beleza, o resultado do sucesso presente, que não é tão emocionalmente gratificante, não é tão emocionalmente relevante quanto ao fracasso do passado. Então, muitas vezes, o grau, a intensidade emocional com a qual aprendemos coisas certas ou erradas, com o qual fomos rotulados ou rotulamos a nós mesmos, com coisas boas ou ruins, o grau emocional acompanhado dessa experiência no passado, muitas vezes nos impede de mudarmos o que sentimos, o que vemos, o que rotulamos a nós mesmos no presente. Por isso é que temos que aprender a valorizar cada atitude certa que temos. Seja bom, tenha compaixão. E quando você fizer isso, sinta isso, olhe isso, observe isso e fale passo a passo de coisas certas. Passo a passo de atitudes verdadeiras e certas que estou dando hoje. Estão me transformando. Eu estou me identificando com tudo isso que estou fazendo de bom, de belo, de certo. E meu presente é o que eu estou me identificando agora. O que eu fui
O que eu estou sendo, sou. E meu futuro será a consequência da soma ou de um ato emocional mais relevante que acontece hoje. Portanto, aprender ou ressignificar significa ter uma atitude emocional mais forte hoje do que o gatilho emocional do que você quer mudar do passado. A mesma coisa que aconteceu no passado, com uma carga emocional, faz ter um peso e uma identificação muito forte com aquilo. Você precisa superar isso hoje. E muitas vezes, se você olhar, não há necessidade de você ter hoje uma atitude igual, mais forte do que houve no passado. Às vezes, só com o fato de você olhar para o passado e ver que bobeira ter dado tanta importância para uma coisa que não tem tanta importância. Já desfaz o lado emocional, a carga emocional que você deu quando você não tinha estrutura sequer de entender o que estava acontecendo. Simplesmente entendeu, se acreditou ser aquilo que você acreditou, com a intensidade que você viveu na época. E tudo que existe, tudo é resultado do que você aprendeu. E isso tudo deve, conscientemente ou inconscientemente, ser alterado. Porque você precisa aprender a renovar-se a cada dia. Muitas vezes, se você focar em coisas positivas, muitas vezes se você colocar foco em objetivos claros, a intensidade emocional com a qual você atingirá esses objetivos, com o qual você atinge esses objetivos, com as quais você atingiu esses objetivos, superam o aprendizado emocional, a carga emocional que você aprendeu no passado, que criou aquilo no passado. Isso é superado no presente. Por isso que diz, eu sou um novo homem. Eu me dispo agora do meu passado. Porque o meu novo homem, o meu novo eu, não a luz, eu estou falando do corpo. Estou falando de identidade. A minha identidade é mutável. Ela é para ser alterada para melhor. O que pode ser alterado nesse mundo, a coisa que mais pode e deve ser alterada nesse mundo é a nossa identidade. Nem tanto o nosso corpo, que pode ser melhorado. Mas a identidade é crucial, porque é através dela, através das coisas que você aprendeu, com as cargas emocionais que você aprendeu até hoje, é que fazem você experimentar a tua existência, o teu tempo aqui. Imagine só, a gente só aprende com uma carga emocional. Existem duas maneiras de aprender, repetição ou emoção. Se você vive uma emoção, você aprende aquilo que você está passando de uma forma muito rápida, muito eficiente. Se não existe carga emocional, se é simplesmente uma coisa que você tem que decorar, que você tem que aprender decorando, não vivendo a experiência, mas decorando. Por exemplo, você vai visitar uns países,
Você está lá, você vive a emoção. Você está no lugar. Existe uma emoção na presença do lugar. Então, se você está visitando um país, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Nada. Você quer conhecer Orlando. Orlando, pai, é cidade, tá? Nos Estados Unidos. Aí você vai para lá e conhece Orlando, conhece Tampa, conhece a Disney World. E você emocionalmente está lá, aprendendo sobre aquilo. Quando você volta, a carga emocional com aquela informação, ela é gravada no teu cérebro. Mais facilmente do que se você pegar filmes de Orlando, fotos de Orlando, mas você não foi lá. Então a carga emocional, o sentimento, ele só existe quando você está. A não ser que você engane teu cérebro. Que você consiga fazer com que a leitura, o visual das fotografias, assistir os documentários, os filmes sobre Orlando, sobre Disney World, sobre Tampa, lhe cause emoções, você chore vendo isso e assistindo isso. Porque teu cérebro não sabe a diferença entre realidade e fantasia. Lembre-se que você chora num drama que está acontecendo no filme. Que você está triste, mas assiste uma comédia e ri. Teu cérebro não sabe a diferença. É você que fala para ele, opa, isso é um filme. É você que diz para ele o que é realidade e fantasia. Então, quando você tem uma carga emocional naquilo que você quer aprender, você de fato aprende. Tudo que aprendemos nesse mundo, aprendemos realmente de uma forma decorando ou emocionalmente vivendo. Seja vivendo ou através de qualquer outro meio, que junto com isso tem uma carga emocional. Só que a gente aprende um monte de coisa com cargas emocionais que vão influenciar negativamente a gente durante a nossa vida. Por isso é importante ressignificar. Às vezes, a gente tem uma carga emocional negativa sobre determinada situação. Como o cérebro não sabe a verdade entre fantasia e realidade, talvez ter outro tipo de informação sobre aquela mesma coisa, que tem uma outra carga emocional, faça com que você mude sua perspectiva sobre aquilo. Eu não gostava de tal fulano, mas depois que eu conheci melhor, mudei minha visão dele. Nós precisamos conhecer melhor as nossas cargas emocionais. Ou nós precisamos fazer novas memórias, criar novas memórias que superem as memórias anteriores. As mesmas memórias novas, com cargas positivas, ou novas memórias. Mas de qualquer forma, precisamos aprender que é mais fácil quando você está emocionalmente envolvido. Você sofre mais, você se diverte mais, você é mais feliz quando emocionalmente você está envolvido. Mas eu não posso me envolver emocionalmente com nada. Ok, pode racionalmente controlar aquilo que você deve ou não se envolver emocionalmente. Então passa uma situação ruim, você não se deixa envolver, passa uma situação boa, aquela situação talvez não seja interessante para você, mesmo sendo boa, então você não se envolve. Tem gatilhos mentais para isso. Ok? Mas aquilo que você pode e deve se envolver, se permita. Se permita.
E essa vida é cheio desses significados, é cheio desses aprendizados, dessa estrutura de identidade, ressignificação dela, reestruturando toda ela, consciente ou inconscientemente. Mas o que precisamos, o que podemos entender é que as coisas em si mesmo não são as responsáveis pelo que sentimos. O que aprendemos sobre essas coisas é responsável pelo que sentimos na presença delas. Se aprendemos que aquilo é bom, nos sentimos bem na presença. Se aprendemos que aquilo é mal, nos sentimos mal na presença. Se aquilo nos causa tristeza, quando estamos na presença daquilo, sentimos tristeza. Se aquilo nos causa alegria, só que a gente tem que entender o seguinte: aquilo que causa tristeza para uns, causa alegria para o outro. Então a culpa não é da coisa em si, é de como você se relaciona com a coisa. Para um leão, é um exemplo meio doido, porque a gente vê documentários diferentes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para um predador, vamos falar, para um predador, entre os da mesma raça, tem problema nenhum. Para um predador, na presença de um predador maior, é perigo. Para um predador, na presença de uma vítima de uma caça, é comida. Entende? A vida é cheia disso. Onde você se encontra nessa cadeia? Você é um predador, você é uma vítima. Você é um sobrevivente. Você é um pouco de cada coisa. A vida depende do significado que você dá às coisas e do significado que você dá para si mesmo perante as coisas. E do significado que você dá a si mesmo, mesmo sem as coisas. Você não precisa ter as coisas para se sentir melhor, porque elas são piores que você. Você não precisa se sentir um fracassado quando você está na presença das coisas que são melhores que você. Você precisa parar de se comparar, porque cada pessoa é única. Você precisa olhar para si mesmo, e o valor que você dá a si mesmo não pode ser das suas habilidades somente. Porque se você tem uma habilidade que é supervalorizada nesse mundo, você é importante. Se sua habilidade não tem valor nenhum nessa sociedade, você não tem importância. Então, você não pode dar valor a si mesmo baseado no que você está sendo nesse mundo. Porque a soma da tua identidade, de tudo que você aprendeu, de todas as suas habilidades, o que você está representando fisicamente nesse mundo, de utilidade ou não para essa sociedade, é um valor falso. Não que você não vá valorizar as suas habilidades, mas você não pode usá-las para se comparar nesse mundo, para dizer: eu sou ou não um fracassado, eu sou ou não um homem de sucesso, eu sou ou não. Você entende o que eu estou te falando? Porque tua autoestima não pode estar baseada na tua identidade.
Tua autoestima não pode estar baseada no teu corpo. Entende? Você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa basear a importância que você tem na sua essência. Lembre-se, algumas pessoas usam assim: eu sou um príncipe, porque eu sou filho do rei. Lembra disso? Isso é um fato. Isso não é uma brincadeira. Isso é um fato, gente. Por isso que a gente precisa se autoconhecer. Porque você descobrir que você é imortal, você descobrir que você nunca nasceu, você nunca vai morrer, quando você descobre que você nunca teve princípio e nunca vai ter fim, que o que você é luz, que o que você é espírito, que o que você é imortal, você para de se sentir comparando as outras pessoas, porque você percebe que todo mundo é igual na luz. Todo mundo é igual em espírito, todo mundo é igual em essência. Então, todo mundo é Deus. Deus é a soma do todo. Deus é o todo, onipresente, onisciente e onipotente. E o sopro, a imortalidade, está no que você é. Não no que você está usando nesse mundo, não no corpo que você está usando, não na tua identidade, na tua personalidade, que é resultado da identidade, não nas suas ações. Você não é suas ações, você não é tua identidade, você não é teu corpo. Isso é algo que você está usando, você está dentro dele pelo tempo que esse corpo dura. Mas o que está acontecendo nos bastidores é uma perfeição tamanha, onde a luz, a essência, o Criador, está executando sua obra-prima. E você é a obra-prima sendo executada por Ele. E numa pintura, quando você cria uma pintura, você faz um parque, um chafariz, uma fonte, um lago, uma árvore, um gramado, um piquenique, sei lá o quê. E você tem... Eu estou só tentando imaginar uma pintura. Aí você tem um homem e uma mulher fazendo um piquenique, um casalzinho fazendo um piquenique. Duas crianças pequenas que são o fruto dessa relação. E você tem um cachorrinho lá, da raça que for, que você gosta, está lá na pintura. Você pode estar sendo, nesse momento, teu corpo pode estar sendo o do cachorrinho, pode estar sendo o de uma das duas crianças, ou de um dos dois do casal. Ou seu corpo pode estar sendo a da árvore, a da água, a da grama, da terra, a do calor. Não importa, das cores, não importa. Você é a obra-prima, não importa. Você é a obra-prima. Mas o que é você, na verdade, é a essência, é a luz. Você se lembra daquelas pinturas algumas pessoas chamam de bico de pena, em que o artista pega uma tela em branco, um papel, uma folha de papel em branco, ele pega uma caneta, nanquim, ele molha no nanquim aquela peninha e ele vai fazendo pontinhos. E esses milhares e bilhões de pontinhos vão formando a paisagem. Os animais, os homens, os cachorros, vai formando o sol, vai formando o arco-íris, vai formando as frutas nas árvores, vai formando os rios, vai formando a paisagem. E se você vê ele pintando,
Você vê as figuras, você vê a beleza da paisagem, toda a bico de pena. O que é bico de pena? São pontinhos pequenininhos, do mesmo tamanho que ele vai colocando, mais próximos e mais separados. E você olhando de longe, você vê o rosto, você vê a roupa do personagem, a bota do personagem, você vê o ambiente que esse personagem está vivendo. Isso se chama pontilhismo. E mais detalhadamente, mais especificamente, bico de pena, nesse caso. Você pode fazer isso com pincel, com cores, ou você pode usar uma cor específica. Pode ser sépia, preta, não importa, gente. Azul, vermelho, a cor que você quiser. E o artista, quando está fazendo aquilo, ele sabe que se ele aproxima os pontos, se ele densifica esses pontos, naquele lugar, detalha-se um olho. Na bochecha, na testa, ele separa os pontinhos um pouco um do outro. E quando você olha isso de longe, você vê uma pintura pronta. Mas quando você vai, nos computadores isso se chama pixel. E quando você vai se aproximando, você vê os pontos. E se você vai se aproximando e ampliando esses pontos, chega uma hora que não existe a forma. Entende? Existe a técnica usada. Pixel, ponto. Tudo é assim. E na natureza é assim. Tanto faz a pintura com pontilha, né? Bico de pena, a bico de pena, nessa pintura, tanto faz se você olha de perto ou de longe, tudo é energia. Todo esse universo é energia. Se você ampliar os pontos, os pixels, você vai ver que é só luz. E para esse criador, a obra-prima dele é o quadro. E nós somos um dos personagens desse quadro. E nós não podemos dar valor a nós mesmos pelo personagem que o criador criou. Ah, você me fez um rinoceronte. Nossa, o rinoceronte é míope. Por que você não me fez uma águia que enxerga longe? Ah, o rinoceronte é pesado e vive na terra. Por que você não me fez uma águia que bate suas asas e voa? Comparamos. O personagem criado. Você é um personagem criado. O seu valor não é no personagem criado. E isso é o ser humano em sua limitação. Dar valor a si mesmo, sua autoestima está baseado se ele é um rinoceronte ou uma águia. Se ele é uma cobra, uma lagartixa, uma barata, uma abelha. Se ele é o arco-íris, se ele é o céu, se ele é a nuvem, se ele é a grama, se ele é a fruta. A sua autoestima está baseada num erro, numa ilusão. Você pode ter autoestima baseada no teu corpo, seja ele uma maçã, seja ele um lago, seja ele um rinoceronte ou uma águia. Sim, pode. Mas no sentido de que obra-prima está sendo feita e construída em mim. Eu sou esse rinoceronte. Entende? Eu sou o Bambi, eu sou, sei lá, o Hakuna Matata. Entende, gente? Claro que tua autoestima pode ser incluída a sua forma externa. Pode ser incluída, não necessariamente. Porque tua autoestima, quando vem do prisma correto, quando vem da perspectiva correta, que é você é o espírito, eu sou o observador, eu estou dentro da forma. Eu sou a luz, a alma. Onipresença, energia. Quando você tem a perspectiva correta, e sua autoestima está baseada na luz, Gente,
Qual o valor de Deus? Qual o valor seu, que é um com Ele? Qual é o valor do Filho do Criador? Esse é o valor que você tem. Se você ampliar, significar, melhorar, mudar o valor para algo superior, se você começar a valorizar-se como luz e ampliar o valor que você dá à alma, ampliar o valor que você dá a você mesmo, ampliar o valor, porque o que você vale, gente, é muito superior a qualquer coisa nesse mundo. E não é um valor adicionado, embora só tenha valor se você adicionou. Deus não tem valor em si mesmo. A alma não tem valor em si mesmo. É o Mestre que vem e nos ensina o valor de Deus. É o Mestre que vem e nos ensina o valor seu, da sua luz, da sua essência, que você é espírito, sopro. E é Ele que vem e nos dá a experiência do que somos. E eu não estou dizendo qual mestre, todos fizeram a mesma coisa. Ensinaram o ser humano que existe por trás de tudo um poder que é onipresente. E toda a vida deles, a missão foi nos levar a ser um com o que verdadeiramente somos, a sermos o que somos em essência, para termos a experiência nesse mundo, de sermos o que somos vivendo nesse mundo e não mais estarmos sendo algo que não verdadeiramente somos, que é o nosso corpo e nossa identidade. Mas usarmos isso como veículo, mas sermos o que somos. Essa é a mensagem dos mestres. Essa é a mensagem dos sábios. Essa é a mensagem dos iluminados, dos profetas, dos yogis. Essa é a mensagem dos mestres. Você é espírito. Teu corpo é pó. Entende? E toda a tua identidade precisa ter nascido. Sua compreensão, a compreensão da identidade precisa ter nascido na essência. Compreenda primeiro, antes de qualquer coisa, conhece a ti mesmo. Compreenda primeiro o que você é. Tenha o autoconhecimento primeiro. Não é primeiro no sentido de importância, de qualificação, de hierarquia de valores. Dê valor primeiro ao que você é. Não é pare tudo, entende? Mas coloque teu olhar, coloque tua perspectiva, coloque teu foco na alma, na luz, na vida, no observador. Comece a ser aquele que habita o corpo. Comece a ser o espírito que habita o corpo. Comece a ser a alma, a vida que habita o corpo. Volte para casa, volte a ser a vida que habita o corpo. Você se esqueceu de si mesmo. Você está sendo só o corpo. A vida é algo que está aí dentro, como se fosse uma carga de bateria. Esse é o valor que você está dando para aquilo que realmente você é. Você está sendo aquilo que você não é. E deixando de dar valor ao que você é. Você está sendo aquilo que você não é. E deixando de saber e viver aquilo que você é. Você está se tornando o pó. E deixando de ser o espírito. Perspectiva errada. Porque nós não somos o veículo. Uma hora esse carro para, você desliga a parte elétrica dele
E você sai dentro desse carro porque você é o motorista. Mas quando você está dirigindo, como você fica dentro desse carro 100 anos, você nem se lembra de que você é o motorista. Você está dentro desse carro há quanto? 30, 20, 50 anos que você não sai desse carro. Você, motorista, não deixa esse carro. Você está dentro dele, dorme dentro dele, acorda dentro dele, dirige esse carro o dia inteiro, vai trabalhar. Quem trabalha é o carro, não é você. Você leva o carro para dentro do escritório. Você senta, abre o computador, liga o computador usando o seu carro. Seu veículo está operando e você está existindo nesse mundo usando o veículo. E você, motorista, fica dentro do veículo durante 100 anos. É tempo suficiente para você se esquecer que você é o motorista. E você começar a se relacionar com as pessoas como eu sou o Fusca. Eu sou o Lada, nem sei se existe mais esses carros. Eu sou a BMW, eu sou o Volvo, eu sou a Mercedes, eu sou o Peugeot, eu sou o Citroën, eu sou o Renault, eu sou... Entende? O HB20, eu sou... sei lá. Gente, vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? E você se relaciona assim. É o Porsche se encontrando com o Jeep. É o Jeep se encontrando com a Ferrari. É a Ferrari se encontrando com a McLaren. Sabe aquele desenho animado da Disney, dos carros? Sabe, o personagem é o carro? A gente acha engraçado, acha bonitinho, mas nós estamos fazendo a mesma coisa, gente. Você está sendo um veículo, você está sendo um dos carrinhos. Você está sendo um dos carrinhos daquele desenho animado. Entende? Você está sendo um veículo. Você deixou de ser o motorista quando você nasceu para esse mundo. Só que você precisa ter o segundo nascimento. Você precisa voltar para casa. Você precisa voltar a ser o que você é. O que é do pó, volta ao pó. O que é do espírito, vai ao espírito. Tudo bem, gente? A essência é a essência. A forma se desvanece nos elementos dela. E os elementos se desvanecem na luz. Você é a luz. Então, são mais de 7h33. Nós temos segunda-feira a nossa próxima live. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, me sigam nas redes sociais. Compartilhem esses vídeos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tudo isso, todas as pessoas que me conhecem, todas as pessoas que veem esse vídeo de forma orgânica, são meus amigos, meus conhecidos. E as pessoas que se tornam meus conhecidos e meus amigos, através do compartilhamento nas redes sociais. É por causa das pessoas que me seguem que vocês sabem da minha existência. E eu preciso de vocês. Por que eu preciso de vocês? Porque eu tenho um objetivo com essa mensagem, que é atingi-los, atingir você. É oferecer a você a mesma experiência que eu tive em 1973 e que transformou completamente minha vida, que é a experiência de receber a iniciação da luz. Eu conheci essa essência verdadeiramente, praticamente, numa sessão de iniciação. E durante 11 anos, eu vivi um regime monástico por minha escolha, para viver essa experiência plenamente. E depois eu vivi o que é chamado uma vida normal. Eu estou no meu segundo casamento. A minha primeira esposa morreu de câncer. Eu a amava muito.
Mas ela se foi nos elementos. E ficou o seu espírito imortal, que é um com o meu, como todos os nossos. São um só espírito. E eu casei de novo com uma pessoa que eu conheci há 45 anos atrás, antes da minha ex-esposa. Eu já conhecia a pessoa que é a que está no meu segundo casamento. Porque a vida, gente, é cheia de decisões, cheia de oportunidades. Não importa a idade, não importa nada. Eu tenho empreendimentos novos que eu estou executando, projetos novos que eu estou iniciando esse mês passado, quer dizer, esse mês de junho, eu iniciei um novo projeto de vida. Eu montei um restaurante, eu montei uma lanchonete, eu montei uma casa de shake, onde eu faço sabores diferentes de shake, com bordas e todo tipo, maravilhosos. E montei uma estrutura. Nesse local onde eu dou minhas aulas presenciais de meditação, eu montei o meu restaurante aqui. Tem mesas, cadeiras, ambiente todo, cozinha, tudo pronto. Um novo empreendimento de vida. E esse não é o único. Eu tenho projetos para daqui 5 anos atingir determinadas valores mensais que eu quero desenvolver. Para quê? Para ter... Gente, movimento é vida. Você tem que ter objetivos, perspectivas, sempre mudando, sempre alterando, sempre melhorando, sempre evoluindo. Por quê? Porque um dia isso tudo vai terminar. E eu quero ter vivido plenamente até onde eu conseguia, até onde eu consegui cada coisa na minha vida. E as coisas que eu posso conseguir, eu vou lutar por elas. Eu tenho 68 anos, eu acordo 5:30 da manhã todos os dias. E trabalho o dia inteiro, com um monte de atividades. Mexo com o computador, faço arte no computador, faço um monte de atividade, nem vou enumerar, porque não é esse o objetivo. Entende? Mas eu começo uma nova família, começo um novo estilo de vida, novos projetos, e esses projetos, a hora que eu posso fazer outros projetos paralelos a esse, ou quando terminar um, começar um outro, mas eu espero estar sempre em alguma atividade, em algum projeto, começando uma coisa nova, sempre na minha vida. Entende, gente? A vida é muito gratificante. O presente que temos é muito grande, é muito magnífico, para a gente perder tempo. Eu só vou terminar assim. Bom final de semana a todos. Eu vou deixar meu telefone pessoal, meu celular pessoal, no primeiro comentário desse vídeo. Copiem, me adicione esse número, digam um oi para mim, para que eu adicione vocês, digam oi, meu nome é tal. E se tiver perguntas, faça. Terei o maior prazer em responder. Terei o maior prazer em ser teu amigo. Em estarmos juntos nessa jornada. Ok, gente? A todos, graça e paz.